Olá, segundo ano! Vamos começar a nossa aula 3, parte A. Vamos lá? Vamos começar preenchendo o cabeçalho. E a primeira informação que vamos colocar é o nome da sua escola. Depois, nome do professor. Logo em seguida, nome do aluno, que é o seu nome. E a sua turma. Se for preciso, dê um pause no vídeo. Logo embaixo temos segundo ano, aula 3 e um espaço para colocarmos a data. Então, vamos lá. Nós temos aí um calendário. E você, sabe que dia é hoje? Vamos ver. Hoje é dia 23 de março. Isso mesmo. Então, que dia da semana é dia 23 de março? Olha aqui, qual é a coluna que está o dia 23 de março? A coluna da terça-feira, isso mesmo. Então, o dia 23, que é hoje, é uma terça-feira. Mas, vamos ver qual terça-feira do mês que é o dia 23. Nós temos o dia 2, que é a primeira terça-feira do mês. Dia 9, segunda terça-feira do mês. Dia 16, terceira terça-feira do mês. E dia 23, que é hoje, a quarta terça-feira do mês. Então, aí no primeiro espacinho, eu coloco dia 23. Segundo espacinho, já sabemos que é o mês e já estudamos bastante isso. Estamos no mês de março. Janeiro, fevereiro, março, mês 3. Então, eu coloco lá, mês 3. Ano, 2021. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje é dia 23. Que dia foi ontem? Dia 22, muito bem. E amanhã? 24, certinho. Então, nós temos o dia 23, que é hoje. Qual é o dia que antecede, antecessor ao dia 23? Dia 22. E o sucessor? 24. Então, nós temos aí 22 antecessor e 24 é o sucessor, certo? Continuando então. Hora do jogo. E o jogo de hoje é um jogo de rimas. Então, vamos lá. Minha mãe disse no almoço, nada de pão. Vamos comer brócolis ou feijão? Nada de pão. Vamos comer feijão. Isso mesmo, para você que disse que é o feijão, acertou. Eu sei que uma palavra rima. Eu tenho que estar atenta ao som final da palavra. Se o som final for parecido ou igual, aí nós temos uma rima, certo? Vamos continuar então. Pedi de presente um gato. Papai entendeu que eu queria um pato ou um coelho. Qual é a palavrinha que rima com um gato? Pedi de presente um gato, papai entendeu que eu queria um pato. Muito bem. Gato rima com pato. Vocês observaram aí que nós só trocamos a primeira letrinha? Sim, as duas palavrinhas terminam com ato. Então, só houve a troca da primeira letrinha. Quando o som final é igual ou semelhante, nós temos uma rima. Muito bom. Próximo desafio, vamos lá. Vovó disse, que amor, meu neto me trouxe uma flor, ou meu neto me trouxe um anel. Não, né? É uma flor. Amor rima com flor. Escute só o som final. Amor, flor. Então, por isso temos uma rima. Mais uma, vamos lá. Eu disse para o meu irmão parar com a bobeira e fechar logo o que vai rimar com bobeira? A janela? A torneira? Bobeira rima com torneira. Bobeira, torneira. Vamos lá, mais uma. Estamos indo para o parque jogar peteca. Minha irmã quis levar sua... O que rima com peteca? Boneca ou mochila? Peteca
Peteca rima com boneca. Escute só esse som. Peteca, boneca. Temos o som final igual. Mais uma, quero ver quem descobre. Sabe o que eu tenho na minha sacola? Só pode ser coco. Ou só pode ser carambola. Então, sacola rima com carambola. As duas terminam com ola. Isso mesmo, sacola, carambola. Então, temos uma rima. Vamos ler o poema? Contagem. Então, acompanhe a leitura com a professora. Você já contou estrelas? E nuvens? E passarinhos? Já contou quantos dedinhos tem os pés da centopeia? Já contou quantas histórias cabem dentro das ideias? Já pensou quantas bestagens podem ser inteligentes? Já contou quantos gemidos cabem numa dor de dente? Já pensou quantas mentiras escondem certas verdades? Quantas grades e gaiolas trancam nossa liberdade? Gostaram desse poema? Logo aí embaixo temos algumas informações sobre esse poema. Então, temos aqui o nome da autora, Sylvia Orthoff. É o nome da pessoa que escreveu o poema, da autora do poema, certo? Ela publicou esse poema no livro A Poesia, uma Pulga. Esse livro foi publicado lá na cidade de São Paulo pela editora Atual. Em que ano, professora? No ano de 1991, faz bastante tempo. E se eu for pegar esse livro para ler, eu encontro esse poema na página 19, certo? Então aí já vimos as informações sobre o poema. Agora, eu quero que você me ajude a encontrar algumas rimas que temos neste poema. Vamos lá? Nós temos aí a palavra passarinhos, que rima com dedinhos. Muito bem. Nós temos a palavrinha centopeia, que rima com ideias. Observe aí que centopeia rima com ideias. O final não é exatamente igual, mas é parecido e mesmo assim forma uma rima. Agora você vai reler esse poema e vai encontrar mais algumas rimas. Combinado? Vamos continuar então? No caderno, faça duas listas. Coisas fáceis de contar e coisas difíceis de contar. Então agora vamos ver algumas coisas fáceis de contar. A quantidade de alunos que estão participando da aula no Google Meet é fácil de contar, não é? É sim. Agora uma coisa difícil de contar, contar as estrelas do céu, você consegue? Não dá, né? Muito difícil. São muitas estrelas, não dá. É muito difícil. Mais uma coisa fácil de contar, vamos ver. Lápis, quantos lápis você tem? Isso é fácil. E uma coisa difícil, as gotas de chuva. Nossa, essa é impossível, hein? Não é só difícil. É impossível contar as gotas de chuva, não é mesmo? Continuando. Fáceis de contar a quantidade de membros de uma família. Olha ali, nessa família nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrantes, 6 pessoas. E uma coisa difícil de contar, as formigas de um formigueiro. É bem difícil, né? Então, já vimos alguns exemplos de coisas fáceis e difíceis de contar. Então, agora você vai começar a trabalhar aí na sua lista com os seus amiguinhos da turma, certo? Continuando. Que símbolo é esse? Alguém sabe? E tem uma menininha pensando. O que será que ela está pensando aí, hein? Vamos ver. Porque o céu é azul. O que mais que ela está pensando? Quantas estrelas tem no céu? De onde vem a chuva? Olha quantas perguntas essa menininha está fazendo. Nossa, mas que coincidência! No fim de cada frase, nós temos o mesmo símbolo.
Olha só, aqui ao final da frase, aqui também temos no final desta frase e aqui também temos no final dessa frase. Que símbolo é esse? É o ponto de interrogação. Para que ele serve? Sempre que fazemos perguntas e questionamentos, temos que finalizar a frase com um ponto de interrogação. Dessa forma, qualquer pessoa que for ler a minha frase vai saber que eu estou fazendo uma pergunta, que é um questionamento. Certo? Vamos lá, então. Você conhece o ponto de interrogação? Pinte-os no poema acima. Então, temos aí o poema que vocês me ajudaram a ler. Nesse poema, nós podemos encontrar alguns pontos de interrogação. E você vai pintar todos. Escolha uma cor bem bonita e comece a pintar. Eu vou ajudar com alguns. Vamos lá. Nós temos um aí. Você já contou estrelas? Se eu tenho ponto de interrogação, significa que essa frase é uma pergunta. E as nuvens? E passarinhos? Aí no nosso poema tem muitos outros pontos de interrogação. E você vai terminar de pintar. Se for preciso, dê um pause no vídeo. Aí você pinta e depois continua o vídeo, certo? Converse sobre a importância da entonação na leitura. Então, vamos lá. Observe só. Vocês iam gostar que eu tivesse lido esse poema dessa forma? Você já contou estrelas e nuvens e passarinhos? Já contou quantos dedinhos tem os pés da centopeia? Já contou quantas estrelas? Não, né? Ia ficar muito entediante. Ia mesmo. Por quê? Porque nós temos que colocar o sentimento na nossa leitura. Cada frase expressa uma ideia. Quando falamos, você já contou estrelas? Eu estou fazendo uma pergunta. Olha só, se eu falar assim, você já contou estrelas? Parece que eu estou afirmando que a pessoa contou estrelas, que eu estou falando que ela contou. Não, é uma pergunta, então eu tenho que usar a minha entonação para mostrar o que a minha frase quer demonstrar, certo? Então, essa é a importância da entonação. Exercício 4. Vamos contar observando o poema. Então, ali nós temos uma tabela. O primeiro item da tabela é versos. Quantos versos nós temos nesse poema? Professora, o que é verso? Eu não sei. Eu vou explicar. Verso é cada linha do nosso poema. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, verso 13, verso 14. Quantos versos nós temos aí? 14 versos. Lembrando que cada linha do nosso poema é um versinho, certo? E estrofes? Professora, que nome esquisito. Estrofes, o que é isso? Cada grupinho de versos nós chamamos de estrofe. Então, temos aí a primeira estrofe, a estrofe 1. Mais uma estrofe, estrofe 2. A estrofe 3. Você vai terminar de marcar as estrofes aí. Estrofe 4, estrofe 5, estrofe 6, estrofe 7. Você vai terminar de anotar aí a quantidade de estrofes, certo? Lembrando que cada conjuntinho de versos é uma estrofe. Assim que você terminar de marcar as estrofes, você vai colocar lá na nossa tabela a quantidade. Combinado? E ali também temos a quantidade de pontos de interrogação. Olha lá o ponto de interrogação. Eu pintei apenas um, mas você vai contar todos e colocar aqui nesse espacinho, olha. Aqui você vai colocar a quantidade de pontos que temos. Combinado? Vamos continuar. Agora é hora da matemática. Então agora você vai encontrar aí no seu caderno de atividades o exercício 10. Encontrou? Vamos lá então. Exercício 10.
Forme grupos de 3 em 3. Como eu vou fazer esse agrupamento? Eu vou unir de 3 em 3, então vamos lá. Nós temos primeiro grupo de 3, segundo grupo de 3, terceiro grupo de 3, quarto grupo de 3 e quinto grupo de 3. Então, quantos grupos você formou? Observe lá. Você formou um grupo, 2, 3, 4, 5 grupos de 3. Isso mesmo, 5. Então, eu preencho lá na minha tabela 5 grupos de 3. Quantas bolas sobraram? Olha lá, tem uma bolinha que sobrou, não tem? Então, sobrou uma bola. A quantidade de bolas é par ou ímpar? Professora, como eu faço? É só eu ver se sobraram bolas e pronto? Já está certo? Já dá para saber se é par ou ímpar? Não. Nós temos que lembrar que para saber se é par ou ímpar, os agrupamentos devem ser feitos de 2 em 2. Nós fizemos agrupamentos de 2 em 2 aí? Não, né? Fizemos de 3 em 3. Então, para nós sabermos se é par ou ímpar, vamos fazer de 2 em 2. Nós vamos fazer um arquinho a cada 2 bolas. Vamos lá. 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, 7 pares, 8 pares. Depois que eu formei os pares, sobrou alguma bola sozinha? Não, né? Então, é um número par. Vocês já aprenderam que quando nós fazemos duplas, fazemos pares e não sobra nenhum elemento sozinho, é um número par. Mas, professora, sobrou ali quando eu agrupei de 3 em 3. Mas assim, não adianta, só vale quando eu faço a união em duplas, certo? Vamos lá para o próximo exercício. Nós temos aí corações. Então, nós temos que novamente juntar, agrupar de 3 em 3. Vamos lá. Nós temos 5 grupos de 3. Isso mesmo. Quantos corações sobraram? Sobrou algum coração sozinho? Não, né? Não sobrou coração sozinho, então eu coloco 0. Sempre que eu tenho o número 0, significa que eu não tenho nenhum elemento, tá bom? Agora, a quantidade de corações é par ou ímpar? Como eu vou saber? Eu só vou descobrir se é par ou ímpar se eu for ligando os pares. Então, vamos ligar os pares. Primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, quinto par, sexto par, sétimo par. Opa, sobrou um coração sozinho. Depois que eu fiz os pares, juntei os pares, sobrou um coraçãozinho sozinho. Então, quando eu junto os pares e sobra um coração sem par, esse número é ímpar. Conseguiu entender? Então, independente do agrupamento que formos fazer, nós temos que sempre observar se vai ter uma quantidade de parzinhos para saber se é par ou ímpar. Combinado? Vamos continuar então. Complete a sequência de 3 em 3 em ordem crescente. O que é ordem crescente, professora? Bom, você é uma criança, você está em crescimento. Você cresce para ficar maior ou para ficar menor? Para ficar maior, não é? Então, você é pequenininho e vai crescendo, 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 crescendo. A ordem crescente também é assim. Começa pequenininho e vai crescendo, 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 crescendo. Certo? Então, é para nós completarmos seguindo a ordem crescente. Mas temos ainda uma outra informação aí. Tem que ser de 3 em 3. Então, a cada número, eu vou acrescentar 3. Vamos lá. Eu já tenho aí o 0 e o 3. Se eu tenho que aumentar, crescer de 3 em 3, então eu já tenho 3. 3 na cabeça, 3 na mão, 3, 4, 5, 6. O meu
próximo número é o 6, certo? Eu já tenho 6, preciso aumentar mais 3. 6, 7, 8, 9. Agora que você já entendeu, é você que vai terminar esse exercício e completar os números que estão faltando. Vamos para o exercício 12. Pinte o número maior em cada grupo. Então, qual o número é maior, o 7 ou o 3? Pense. O número 7. Muito bem. Agora temos o 4 e o 5. Qual é o número maior? Se você tiver alguma dúvida, você pode desenhar aí no cantinho da sua folha a quantidade em bolinhas e observar qual tem maior quantidade, certo? Então, o que tiver maior quantidade é o número maior. 9 e 6. Temos aí também 2 e 6, 5 e 1, 3 e 8. Você vai pintar em cada duplinha o número maior, certo? Vamos continuar. Hora da história. E a história de hoje é... Você troca? De Eva Furnari. Vamos lá, então. Você troca um gato com dente por um pato com dente? Será, gente? Você trocaria? Ah, eu acho que não, hein? Olha lá, o gato com dente e o pato com dente. Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Ai, nem sei, hein? Você trocaria? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? Você troca uma taturana molhada por uma banana descascada? Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Esse eu não troco, eu prefiro tutu de feijão. Você troca um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado? Você troca um pinguim fantasiado por um patinho alucinado? Você troca um mamão bichado por um bichão mimado? Você troca um gato de bota por um sapo boboca? Você troca um varal de feiticeira por um final de brincadeira? E agora já chegamos à hora da tarefa. Isso mesmo, vamos lá? Exercício 3. Observe o desenho que tem o mesmo som final da palavra e pinte-o. Então, nós temos aí essa palavrinha. Qual palavrinha é essa, pessoal? Coração. Temos que observar o som final. Coração rima com relógio? Coração rima com mão? Coração rima com flor? Ficou fácil, hein? Próximo item aqui. Pastel. Rima com pia? Rima com anel? Ou rima com caneta? Mais uma. Soldado. Rima com dado? Rima com bola ou com garrafa? Gato. Rima com rato? Rima com macaco ou com leão? Então, você vai descobrir aí qual o desenho que rima e vai pintá-lo, certo? Próximo exercício de tarefa. Quais desenhos você pintou? Só pode pintar o nome dos desenhos que você pintou na atividade anterior, certo? 5. Vamos ajudar o Cascão a agrupar a sua coleção de botões de 3 em 3. Primeiramente, nós vamos contar quantos botões tem na coleção de Cascão. Então, você vai contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma dica, vai riscando cada item que você for contando para você não se perder. Mas eu vou deixar você terminar essa atividade sozinho. Depois, você tem que descobrir quantos grupos Cascão formou.
Para saber, você tem que fazer os agrupamentos de 3 em 3, assim como fizemos na aula, certo? Sobraram botões sem grupo? Se sobrou algum botão sem grupo, você coloca sim. Se não sobrou nenhum, você coloca não, certo? Exercício 2. Descubra a sequência numérica levando o ratinho até o queijo. Então, pense comigo. Temos aqui o número 3. Se eu continuar a sequência de 1 em 1, vai dar certo? 3, 4, 5, 6, 7. Ops, não vai dar certo. E se eu continuar a sequência de 2 em 2, vai dar certo? Vamos ver. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Nós temos o número 11 aqui? Não temos, então também não podemos seguir a sequência de 2 em 2. Vamos tentar de 3 em 3. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Deu certo? Sim. Então, já descobrimos que a nossa sequência está indo de 3 em 3. E agora é você que vai terminar essa sequência, certo? Próximo exercício. Pinte o número menor em cada grupo. Então, lá na nossa aula, você teve que pintar o maior número, o que representa uma maior quantidade. Agora, na tarefinha, você vai ter que pintar o menor número, o que representa uma menor quantidade. Chegamos ao fim de mais uma aula. Até amanhã!